Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu sempre fui uma menina muito inquieta, desde criança. Eu sempre digo que eu sempre fui um espírito inquieto, né? Sempre tive sede e vontade de entender as coisas. Por que nem aquela brincadeira, desenho do show da Luna. Por que o sol nasce, por que a laranja é laranja, tudo tem uma resposta, né? E eu sempre fui essa pessoa muito buscadora de respostas. Por que as coisas acontecem, por que tal pessoa acontece tal coisa, porquê, né? E eu queria esse entendimento, assim. Como eu venho de uma família relativamente humilde financeiramente, não conhecia a palavra de Deus, a minha família frequentava a religião, mas não era uma família que conhecia Jesus. Não conhece Jesus até hoje, né? Essa é a minha oração todos os dias, inclusive. Eu sou a primeira geração de crente da família. Então, eu conheci a palavra de Deus através, né, de uma experiência com o Espírito Santo. A palavra não. Eu conheci Jesus através de uma experiência com o Espírito Santo e eu já vinha estudando a palavra de Deus. Então, eu já vinha buscando. Nesse caminho, eu dei umas deslizadas em algumas outras situações, né? Alguns outros falsos conhecimentos, digamos assim. Eu vou usar esse termo. Só que cada vez mais Deus me puxava. E como é que eu sabia que era Deus? Porque Deus, quando Ele age na tua vida, Ele te traz uma paz, que está na Bíblia. A paz que excede todo o entendimento. Só Jesus pode te dar essa paz. E por mais que outros lugares me davam falsa sensação assim, de paz, de tranquilidade, de que estava dando certo, ao mesmo tempo o Espírito Santo me puxava. Não é por aqui que é o teu caminho, não é para lá que eu quero que tu vá. E era aquele incômodo, sabe? Que vinha assim, aquela alfinetada, dava aquela alfinetadinha assim, não é aqui, não é aqui. E daí eu retrocedia e voltava. E como que eu comecei a me conectar mais assim, a entender o centro da vontade de Deus? Foi através da oração. Esse é um ponto muito chave. Porque a gente não entende e não faz ideia do poder da oração, né? E eu quero falar um pouco sobre oração, porque assim, a oração ela é algo que ela muda a perspectiva do real e do espiritual, né? Tudo acontece primeiro no espiritual e depois no material, né? Imaginamos que o material é esse ambiente que nós estamos aqui. E fora daqui, né, essa salinha que é o material. Fora daqui é o espiritual. É o bairro inteiro que a gente está nesse momento. Aí tu imagina que se tudo acontece primeiro no espiritual, para depois ele materializar, olha o quanto a gente precisa orar pra gente ter aquilo que a gente gostaria na nossa vida, né? Porque na Bíblia também fala em Mateus 7,7, peça e receberás. Tu vai receber aquilo que tu pedir. Se Deus, né, entender que tu tá pronto para receber aquilo e que tu vai ter maturidade para receber aquela bênção ali, só que tu vai precisar orar para pedir e orar para que o espiritual se mova para que as coisas aconteçam, tá? E existem 3 tipos de oração. Existe a oração de petição, que é quando tu pede, né, que tá lá no livro de Mateus, peça e receberás. Então, assim, tu tem que pedir o que tu quer. Se tu quer uma bênção pra tua vida, não importa o que tu queira. Eu quero, de repente, conquistar um carro, conquistar uma casa, quero conquistar um marido, quero ter uma família, ou eu quero ter filhos, ou eu quero um novo emprego. Tu precisa pedir aquilo que tu quer pra tua vida. Mas sempre que tu pedir, tem uma outra chave importante. Larga na mão de Deus. Diz pra ele assim, ó, eu quero, Senhor, tal coisa pra minha vida, mas que não seja como eu quero, que seja como o Senhor quer. Porque Deus, ele sabe o que é melhor pra ti. Então, se tu largar na mão dele, ele vai prover algo muito melhor daquilo que tu imagina. Porque tu vai lá, eu quero essa Bíblia aqui, Senhor. Essa Bíblia custa R$50, eu quero essa. Mas aí Deus vai prover pra ti uma Bíblia, sei lá, muito melhor, né? Um material muito melhor daquilo que tu tá pedindo, que custa 200. Tu vai receber aquilo ali. Então, é importante que a gente entenda que o plano de Deus é melhor do que o nosso. Então, a gente tem que largar na mão dele. O segundo modelo de oração é a oração de ação de graça. Que tu vai agradecer, né? Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pelos meus filhos, ou eu agradeço pelo emprego que eu tenho. E o que é importante na oração de ação de graça? É a gente ter esse entendimento de que a gente precisa ser fiel no pouco, está na Bíblia, né? Para que sejamos colocados sobre o muito. Vamos dizer que, sei lá, tu tem aquele telefone ali que é um iPhone tal. Não sei de iPhone, mas é o iPhone tal. E tu quer 2 modelos ou 3 modelos acima do que tu tens naquele momento. Então tu vai agradecer pelo que tu tem.
Porque Deus é nosso Pai, né? E Ele só vai nos levar para o próximo nível e nos abençoar se a gente agradecer pelo que a gente já tem. A gente realmente ser grato pelo que a gente tem. Tu imagina que eu, como mãe, tenho 2 filhos e eu dou um presente pro meu filho. E daí o meu filho vai lá e não valoriza, quebra, bota fora. Tu acha que eu, como mãe, vou pensar, vou lá e vou comprar um outro para ele, vou dar um melhor para ele do que o que ele já tinha? Não, eu não vou dar, porque ele não cuidou do que ele tinha. Como é que eu vou dar uma coisa melhor para ele? Então Deus, ele também enxerga a gente dessa forma. A única diferença é que nós somos pecadores, né? Que nós estamos sempre errando e Deus, ele não erra nunca. Então, assim, se nós que somos pecadores temos esse entendimento e temos misericórdia pelo nosso próprio filho, de dar também, querer ofertar o melhor, tu imagina Deus que está no céu, que ele é santo, né? Ele sempre vai querer o melhor para nós. Então, ele sempre vai nos dar aquilo que é melhor, desde que a gente seja grato pelo que a gente já tem. Então, essa é a oração de ação de graça. E depois, nós temos a oração de intercessão, que, no meu entendimento, eu acho que é a mais poderosa das orações. Porque a oração de intercessão é quando tu para tudo que tu tá fazendo para tu orar pela vida de alguém. E quando tu faz isso, Deus enxerga a tua generosidade, sabe? Porque, pensa nós, assim, se eu tô aqui, paro tudo que eu tô fazendo agora para escutar um amigo que está num momento de aflição na vida dele, para dar o meu tempo, né? O meu tempo para mim auxiliar aquele amigo naquele momento que ele tá passando por uma dificuldade. Parei meu trabalho, parei tudo e vou lá, né, dar um suporte para aquela pessoa. É assim que é a oração de intercessão. Tu parou tudo que tu tá fazendo e tu botou teu joelhinho no chão e tu tá orando pela vida, pelo emprego, pela saúde de alguém, né, que te pediu oração, ou que não te pediu, mas que tu ofereceu, ou que tu não ofereceu, mas que de qualquer forma tu está orando, né, pela vida daquela pessoa, pela saúde, né, enfim, não importa pelo motivo que tu está orando, importa que tu ore. E para quem que tu vai orar? Para Deus, porque Ele é o Criador, Ele sabe de tudo. E tu sempre vai orar em nome de Jesus, né? Então tu vai fazer a tua oração, porque Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Tu vai orar para Deus, direcionar a tua oração para Deus em nome de Jesus, que é aquele nome que quebra tudo, é aquele nome que resolve todos os problemas, né? Porque Jesus é o único que cura, é o único que resolve, é o único que tem como nos dar solução. Não importa o teu problema, Ele vai te trazer a solução. A gente só precisa confiar e largar na mão dele. Então eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje realmente desses modelos de oração, porque a gente tem dificuldade de como orar. Como é que tu vai orar? Tu vai falar com Deus, tu vai dizer para Deus, olha, eu tô aqui, tô com essa dificuldade na minha vida, tô largando na tua mão aqui o meu emprego que tá com problema, ou tô largando essa dívida que eu mesmo criei, mas eu quero que o Senhor me ajude a como que eu vou resolver esse problema, ou eu quero largar a saúde do meu filho nas tuas mãos, ou eu quero pedir que o Senhor proteja a vida dos meus filhos, que é muito importante a gente pedir sempre, né, proteção, né, que Deus esteja sempre no centro das nossas vidas, mas sempre com seus anjos guardiões ao nosso redor para que nada nos aconteça, tá? Então eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje aqui nesse vídeo sobre os modelos de oração, que é a oração de ação de graça, de petição e de intercessão, tá? Sempre orando ao Pai, né, o Criador de tudo, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando do universo. O universo, sim, ele tem a sua energia, ele tem o seu poder, só que quem criou o universo foi Deus. Então, assim, Deus ainda está acima do universo. Então a gente direciona para Deus, em nome de Jesus, confia que as coisas vão acontecer, tá? Deus abençoe.